Amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção das Escrituras e nós queremos meditar sobre o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Esses versos dizem assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Queremos falar sobre os filhos de Deus. Quem são realmente os filhos de Deus? Vamos ver o início do texto que nós lemos. O texto diz: aquele que é a palavra estava no mundo. É uma referência à pessoa de Jesus. No início do capítulo, nós vimos anteriormente que Jesus estava no princípio com Deus, que ele era Deus, que ele estava com Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e que nada do que foi feito sem ele. O fato dele ser chamado de palavra aqui é porque Deus sempre se manifestou até aquele momento através da sua palavra. Palavra que nós encontramos no Velho Testamento e hoje no Novo também, mas naquela ocasião o registro que havia era das Escrituras do Velho Testamento. E então Deus sempre se fez conhecer através da sua palavra. E aqui diz: aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio a este mundo, veio como homem, nasceu como homem, nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, nasceu sem pecado, porque concebido pelo Espírito de Deus, foi concebido pela semente de Deus, não foi pela semente do homem, assim nasceu sem pecado, mas nasceu homem. E o texto diz que ele estava no mundo. E embora seja o Criador do mundo, porque o texto diz: e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Alguns o reconheceram, nem todos o reconheceram como o Filho de Deus enviado pelo Pai. E o texto diz ainda: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É uma referência aos judeus. Jesus nasceu numa família de judeus e, contudo, os seus contemporâneos não o reconheceram como o Filho de Deus, na sua maioria. O texto diz: contudo, aliás, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas o texto diz também: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, alguns o receberam. O texto não fala, mas as Escrituras nos mostram que quando Jesus subiu aos céus, havia mais de 500 pessoas que haviam crido nele, que tiveram a oportunidade de vê-lo ressuscitado e foram testemunhas oculares da sua ressurreição, depois dele ter morrido na cruz, sido sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Mas o texto diz: contudo,
aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. De acordo com esse texto e muitos outros das Escrituras, uma pessoa se torna filha de Deus quando essa pessoa crê em Jesus e o recebe como aquele que foi enviado pelo Pai, o recebe como aquele que veio com o propósito de ir à cruz e receber sobre ele o nosso pecado, as nossas transgressões, e assim dar a sua vida por nós. É preciso que nós creiamos que ele é o Filho de Deus, que ele é aquele que a Bíblia diz que criou todas as coisas. É preciso que creiamos que ele foi enviado por Deus com uma missão. E a missão consiste, entre outras coisas, além de fazer Deus conhecido, na pessoa dele mesmo, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Ele veio para dar a sua vida pelo pecador, eu e você, derramando na cruz do Calvário o seu sangue, para que por meio dele tivéssemos os nossos pecados perdoados, fôssemos purificados de toda a injustiça e pudéssemos então ser aceitos por Deus como seus filhos. Contudo, aos que o receberam, aos que acolheram Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus e o recebem como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. E o texto explica que não se trata de nascimento físico, mas sim do nascimento espiritual. O texto diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, não foi resultado de um desejo sexual de um homem por uma mulher, nem pela vontade de algum homem que desejou ter um filho, mas nasceram de Deus. Os filhos de Deus não nasceram de forma natural, não é o nascimento natural, não é o nascimento físico, não é o nascimento do ponto de vista humano, como nós conhecemos, mas é o nascimento espiritual. O texto diz: mas nasceram de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. E nossa vida é transformada. Nós não somos mais as mesmas pessoas depois de um encontro com Cristo. Depois de crermos nele e recebê-lo em nossos corações como nosso Salvador e Senhor. E é por isso que as Escrituras do Novo Testamento também dizem na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, onde nós lemos assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando conhecemos a Cristo, tudo muda. Não nos tornamos perfeitos, não nos tornamos pessoas impecáveis, mas nós nascemos de novo. A nossa vida nunca mais é a mesma. E há uma mudança interna que se traduz por mudanças externas. Nós não temos prazer no pecado, estamos sujeitos a pecar ainda, mas não temos mais prazer no pecado, e sempre que pecarmos não vamos nos sentir bem. E essa é uma das características dos filhos de Deus. Eles nasceram de novo. Eles têm uma experiência nova em sua vida, porque conheceram a Deus através de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para resgatar o pecador do seu pecado. Você também pode ser resgatado do seu pecado.
você pode também se tornar filho de Deus. Os filhos de Deus não são melhores do que qualquer outra pessoa, mas nenhum filho de Deus é filho de Deus sem que antes tenha crido em Jesus e tenha recebido ele como o enviado do Pai, como aquele que veio para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Então, eu convido você a pensar sobre a possibilidade de também se tornar filho de Deus pela fé em Jesus, acolhendo ele como enviado de Deus, como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Pense nisso. Vamos orar? Senhor, eu te dou graças pela pessoa de Jesus Cristo e te peço que o Senhor esteja operando para que os que me ouvem e ainda não entregaram suas vidas a Jesus possam fazê-lo. E ao fazerem isto, eles podem ser feitos filhos de Deus. Então, leva cada um a entender, a compreender, traz luz, traz entendimento, para que muitos venham a Cristo e o recebam como Salvador e Senhor pessoal. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e se revele a você de maneira plena e abundante para a salvação, para uma vida abundante e frutífera, a que o Senhor concede aos que são seus filhos. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.